Olá pessoal, tudo bem? A gente vai retornar agora com as aulas de defesa fitossanitária 2 e eu vou passar um pouco da teoria. Vamos voltar lá para a nossa apostila para falar um pouco mais da epidemiologia. Antes disso, eu vou apresentar para vocês uma programação até o final do ano, tá? Que aí vocês conseguem se organizar melhor. Eu também utilizo para me organizar e qualquer dúvida vocês podem também estar pedindo para eu alterar alguma coisa, tá? Então, vou postar aqui para vocês a minha tela, aqui do Word, né? Então, programação aqui da semana, a partir do dia 23, a partir da semana que vem, então, nessa semana do dia 23, a gente tem aqui, ó, essa aula de hoje, Epidemiologia de Doenças, parte 2, onde a gente vai falar ali o efeito da luz, tetaedro de doenças, quantificação da intensidade de doença. Então a gente continua na apostila, depois a gente fala sobre o progresso e dinâmica de doenças. Eu acredito que aqui 2 ou 3 vídeos de aula vão fechar então e atender essas 4 aulas, tá? Da próxima semana aqui. Depois na semana do dia 30 do 12 a 4 do 12, a gente estuda mais o progresso e dinâmica de doenças, tem uma parte que é um pouquinho complicada ali, vai gastar um pouquinho mais. E depois a gente vai para o estudo de casos e aspectos epidemiológicos, 2 aulas, porque é o capítulo 5 ali, basicamente, é 2, 3 folhas, é bem pouquinho, a gente faz rapidinho. E eu coloco para vocês mais uma aula prática daquelas da USP relativa ao isolamento e cultivo de fitopatógenos. Essas aulas práticas, pessoal, a gente, por conta dessa situação toda da pandemia, eu não vou estar avaliando vocês em cima delas, tá? Mas elas são super importantes de vocês fazerem, tá bom? E o, a cereja do bolo aqui, né, que eu quero chamar a atenção, é que eu vou estar deixando depois uma prova, tá? Para a gente fazer e entregar, tentar entregar aqui até o dia 13 do 9. Depois a gente conversa direitinho sobre essas datas, mas pensar que nessa semana, na última semana, a gente tem que entregar uma avaliação. Essa avaliação eu posso já colocar ela à disposição de vocês um pouco antes do dia 14 também, né? E aí vocês vão fazendo. Vai ser do tipo, quem entrar vai ter um determinado período para fazer e a gente faz lá dentro do SIGA, tá bom? Eu não vou marcar um dia específico para fazer a avaliação. Eu só vou deixar um período ali para vocês entrarem, gastar um tempo lá dentro fazendo e entregarem, tá bom? Então é mais ou menos isso. Então vamos para a aula agora. A gente vai falar então agora continuar o nosso assunto aqui na epidemiologia. Então aqui, pessoal, a gente viu na última aula naquela aula live de revisão, a gente falou um pouco sobre a luz já, né? Então eu só vou passar rapidamente, quem puder, volta lá na live, no finalzinho da live a gente estava falando sobre a luz, né? A gente falou que a luz é importante, tanto pela questão da radiação, que pode inibir, né? Tem o UV na radiação solar que pode inibir, pode ajudar a matar, né, os fungos, os esporos de fungos, mas também ela pode induzir, né, ela pode ser favorável à esporulação ou à germinação de fungos também. Então depende muito da espécie, tá? Então, além da radiação em si, a gente tem que pensar também na duração do período de luz e escuro, ou seja, no fotoperíodo. Dependendo do fungo, da doença, do patógeno, o fotoperíodo ele pode afetar se esse patógeno vai esporular mais ou esporular menos. Então eu dei o exemplo aqui que num dia de uma hora de um dia de céu claro, ele apresenta 3 megajoule por metro quadrado de irradiação solar. E aí foi feito um estudo com o Phytophthora infestus e mostra que quando chega aqui, ó, nessa quantidade de 3 megajoule por metro quadrado, a viabilidade dos esporos já é praticamente nula, tá? Então a gente tem um problema com essa doença da requeima do tomate quando eu tenho dias nublados, quando eu não tenho essa radiação solar intensa, porque quando eu não tenho é que eu vou ter
essa alta viabilidade dos esporos aqui e um risco muito maior de acontecer a doença. Entendido? O outro ponto que eu destaco para vocês é aqui, ó. É importante lembrar que fatores do ambiente não afetam isoladamente as doenças, tá? Mas na verdade interagem. Então esses fatores do ambiente, eles vão estar interagindo na. Deixa eu só voltar aqui que eu perdi. Esses fatores do ambiente, eles interagem, na verdade. E essa interação é que vai resultar no maior risco de acontecer a doença ou de não acontecer. Então eu tenho que olhar para os fatores do ambiente, considerando que eles podem ou não acontecer, que a doença pode ou não acontecer de uma forma agressiva, tá? Em função da interação desses fatores. Então aqui tem o exemplo da. Existe o chamado efeito de compensação, né? Por exemplo, se o fungo da Requiem ele precisa de baixas temperaturas, alta umidade e ausência ou pouca radiação solar, né, no ambiente, pode ser que um desses fatores não esteja no seu melhor momento para ajudar o fungo. No entanto, se os outros fatores estiverem em pontos ótimos, aí eu posso ter um problema grande com o fungo, né? Então, digamos que às vezes a temperatura não está da mais adequada, mas a umidade relativa está muito adequada. A ausência de radiação solar está muito adequada. Isso pode potencializar a ocorrência da doença. Entendido? Então, depois vocês dão uma lida aqui, tem um exemplo da hérnia, né? Do Plasmodiófora brassica aqui, que é um exemplo interessante, pode ajudar a entender melhor essa situação. Tá. E agora a gente segue, então, vamos falar um pouco mais sobre... Aqui esse quadro ele mostra o efeito, né, do pH do solo, como que o pH do solo relacionado à temperatura do solo e à umidade do solo afeta a quantidade de esporos por grama de solo, tá? Então, determinadas combinações favorecem, determinadas combinações desfavorecem, tá bom? E agora a gente fala, então, do chamado tetraedro da doença. Então, a gente conheceu lá no início o triângulo da doença, e agora a gente fala, então, desse tetraedro, que nada mais é do que o triângulo da doença adicionado um vértice. Esse vértice é o vértice onde entra o homem aqui. Então, o homem, ele é um dos fatores aqui do tetraedro, ele é de extrema importância, porque ele modifica o ambiente, então ele está modificando o ambiente, né? Ele pode afetar o patógeno, pode afetar o hospedeiro, então ele interage com o triângulo da doença, com os outros 3 fatores. E o homem também, ele sofre os efeitos da doença, né? Então, o homem, por isso, os Zadosky lá, eles trazem esse raciocínio do tetraedro da doença, tá? E é super importante, então, no nosso manejo integrado de doenças, considerar a participação do homem, como que o homem pode estar potencializando a ocorrência de doença ou reduzindo a ocorrência de doenças. Entendido? Então, essa é a informação principal do tetraedro aqui. Agora vamos falar um pouco sobre a quantificação da intensidade de doença. Quando eu quero saber se a minha planta ela é mais resistente que uma outra planta, por exemplo, uma cultivar ela tem mais resistência que a outra cultivar, eu só posso falar isso se eu fizer um experimento e medir a intensidade de doença, medir a quantidade de doenças que essas cultivares estão aparecendo, né? Então, para fazer uma boa estratégia de manejo, é importante conseguir medir a intensidade de doença, a quantidade de doença, né? Da mesma forma, se eu vou testar um fungicida, um controle químico, por exemplo, comparado a um outro controle alternativo ou um fungicida que é menos agressivo ao ambiente, eu preciso quantificar a doença que aconteceu nesses tratamentos para saber o que é melhor, o que é
pior, tá bom? Então, quando eu falo em quantidade de doenças, na fitopatologia, o termo correto é utilizar intensidade de doença, tá? Então, vocês vão buscar entender que intensidade de doença é sinônimo de quantidade de doença, tá? Então, vamos conhecer um pouco das 3 formas com as quais eu meço essa intensidade, né? Eu posso medir a intensidade por meio da incidência. Então, a incidência está aqui, ó. Deixa eu ampliar um pouquinho só. Posso medir, então, a quantidade de doenças pela incidência. E o que é essa incidência? A incidência nada mais é do que a porcentagem de plantas doentes, normalmente, tá? Eu vou passar a outra medida de mensuração, que é a severidade. A incidência, a gente vai contar a quantidade de plantas doentes em determinado talhão, por exemplo, né? Ou nesse hectare a gente tem X plantas doentes, ou, por exemplo, 20% das plantas estão doentes. Na produção de frutos de mamão, a gente tem 20 frutos que apresentaram lesão de antracnose, né? A gente tem 20% dos frutos com lesão. Então a incidência, a gente chama que ela é qualitativa, tá? É presença ou ausência. Então tem a doença na planta ou não tem. Então incidência é uma mensuração da quantidade de doenças que está ligada à presença ou ausência, tá? Ela não mede se existe diferenças dentro da presença, níveis diferentes, tá bom? Então, aqui o livrinho traz 3 situações que são comuns de se medir a incidência. É o caso, por exemplo, se eu vou determinar a intensidade de transmissão de um patógeno por semente. Então, eu vou saber, naquele lote de semente, quantos por cento das sementes vão transmitir a doença. Elas têm o patógeno e podem transmitir, tá? Então, a semente está doente ou não está doente. Outro caso, avaliar a intensidade de murcha do fusário no campo. Fusário é uma doença, né, que ataca os vasos, o sistema vascular da planta e causa murcha. Então, a planta fica murcha como um todo. Então, ou a planta está com a doença ou ela não está com a doença. Tá? É uma doença que a gente chama de doença sistêmica. Afeta a planta como um todo. E aqui tem o outro caso de eu avaliar a intensidade dos frutos, intensidade de antracnose nos frutos de mamão. Acho que todo mundo já deve ter pego um mamão que dá aquela bolha assim, aquele círculo, né, que cresce o micélio do fungo ali e começa a apodrecer. Aquilo ali é uma antracnose. E a antracnose é assim, basta uma mancha, né, a presença do fungo ali, ela já deprecia, já compromete aquele fruto de mamão. Então não me importa saber se está muito doente ou se está pouco doente aquele fruto, tá? A gente só quer saber se tem a presença ou se está ausente a doença. Então, para esses casos, doenças sistêmicas ou quando o produto é presença ou ausência da doença, a gente considera, então, mensurar a incidência, tá? Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem me avisar também. E a gente trabalha melhor esses termos. Às vezes é um pouquinho confuso, realmente. Tá. Então vamos falar agora da outra medida, que é diferente, que é a severidade. A severidade, ela é mais quantitativa. Ela é diferente, então, da incidência. Na severidade, a gente mede a proporção ou porcentagem de área ou de volume, proporção ou porcentagem de área ou de volume do tecido doente. Ou seja, na severidade não basta saber se a planta está doente. Eu quero saber qual que é a proporção dessa planta que está doente. 20%, 50%, 80% da planta está doente? Ou numa folha, quantos por cento da área foliar está comprometida com a doença? Então, existem vários níveis de severidade. Então, a severidade ela me permite um detalhamento em relação à doença. A gente utiliza para aquelas doenças que
que não é a planta como um todo que fica doente. Então, por exemplo, se eu estou medindo uma doença, quero saber a quantidade de plantas de tomate que estão com virose. Virose é uma doença sistêmica. A planta tem o vírus ou não tem, e esse vírus ataca a planta como um todo, tá bom? Então, nesse caso, o vírus ataca a planta como um todo, faz sentido medir incidência ou severidade. Então, nesse caso, eu meço incidência. Já se eu estou falando da requeima do tomate ou da pinta preta do tomate, eu vou medir a severidade nesse caso, porque nesse caso dessas doenças, eu posso ter folhas com a doença e folhas sem a doença. Então, eu preciso saber qual é o grau de doenças que está nessa minha planta, tá? Então, é essa a diferença. E é super importante também em estudos para selecionar cultivares mais resistentes às doenças. Então, aqui o livrinho traz um exemplo que, considerando a ferrugem do cafeeiro, onde você faz uma coleta de 300 folhas e dessas 300 folhas, todas elas apresentaram pústula de ferrugem, né? Então, a incidência, qual que é o resultado? De todas as folhas que eu coletei na minha amostragem, todas as folhas estavam doentes. Então, incidência 100%. E isso eu faço, por exemplo, em 2 talhões diferentes, que receberam tratamentos diferentes, um com fungicida, o outro com outro fungicida. Ou pode ser na cultivar A e na cultivar B. Incidência 100%, ou seja, tudo igual. E aí, como a gente está falando de uma doença que aparece na folha, e não é a planta como um todo que fica comprometida, é interessante medir a severidade. Então, nesse exemplo, se eu medir a severidade aqui do que o livro traz, eu posso ter uma cultivar apresentando 20 pústulas por folha e a outra cultivar apresentando. Cadê aqui a. Tá. Na outra cultivar apresenta uma quantidade menor de pústulas por folha. Cadê? Eu perdi aqui. Tá aqui, ó, desculpa. 2 pústulas por folha numa cultivar e na outra cultivar 20 pústulas por folha. Será que o nível de resistência dessas plantas é igual? É diferente? Então, mostra claramente que medir a incidência para doenças, que a proporção de doença na folha ou na planta é importante, não faz sentido. Então, a gente mede severidade nesses casos. A planta que, por folha, tem uma média de 2 pústulas, ela é mais resistente do que uma cultivar que tem 20 pústulas de ferrugem por folha, tá? Então, a ideia é essa, basicamente. Então, eu vou quantificando a intensidade. A severidade ela pode ser mensurada de diferentes formas, tá? A incidência é muito fácil, basta contar a quantidade de plantas doentes ou de semente doente, mas a severidade eu preciso ter uma escala para mensurar ela. Ela é um pouco mais difícil, tá? Então, o que é mais comum para a severidade é utilizar a escala desenvolvida aqui por Hosfeld e Barhart, que apresenta 12 classes de severidade. Essa tabela aqui, ó, 4.3. Então, nessa tabelinha eu tenho aqui, ó, eu preciso conhecer naturalmente a cultura e o que é 100% de severidade, 50%, 10%. E aí, na minha avaliação do meu tratamento, eu identifico que está com 12% de severidade. Nessa escala, o legal dela é que eu não preciso acertar se está com 12% ou 25% de severidade, tá? Eu simplesmente dou a nota 4 aqui, ó. Nota 4 quer dizer que está entre 12% e 25%. Como que eu faço a estatística depois desse dado, a quantificação? Eu utilizo a média, tá? 18,5 é a média disso. E aí vou numa outra cultivar, a outra cultivar está aqui na classe 7, né? Então, classe 7 entre 75 e 88, 81 seria a média aqui então. Tá?
Essa escala, eu acho ela um pouquinho mais complicada de se utilizar, para ser sincero. Aqui eu já trabalhei, que funciona muito bem. Eu utilizava para requeima do tomate, e é a chave diagramática. A chave diagramática, a gente tem desenhos, e aí tem para várias culturas, né? Do que seria uma folha com 2, 4% de doença, 10%, 20%. Aqui no livrinho, aqui a que a gente tem é a da doença causada pela Curvularia eragrostis, que é a que causa o problema da queima foliar do inhame. Tá? Então, na chave diagramática, simplesmente eu tenho alguns desenhos que ilustram a porcentagem de tecido doente. Tá? Atualmente, existe um avanço da gente poder fazer uma leitura ou tirar foto das folhas que estão doentes e depois colocar isso num software que vai conseguir fazer a leitura e determinar a porcentagem de tecido doente naquela folha, tá? Quando a gente não tem o software, o que a gente faz é dar um treinamento, a gente passa por um treinamento até que a gente fique bem calibrado para fazer a leitura, a avaliação em relação à quantidade de doença. Tá bom? Essas informações são mais ligadas principalmente à questão de pesquisa, tá bom? No campo, utiliza menos essa questão da escala diagramática. Você olha mais a presença, ausência, dá para ter uma noção geral sobre severidade. Então, o que eu quero que vocês memorizem bem é o que é incidência e o que é severidade. Entendido? E aí a gente vai para falar posteriormente agora sobre a prevalência, tá? Então depois eu continuo no próximo vídeo sobre a prevalência das doenças. Um abraço aí, tchau, tchau.